Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero falar de sete áreas de negócio promissoras que eu vejo em relação ao advento da Lei Geral de Proteção de Dados e todo esse movimento que nós vemos nesse momento envolvendo a corrida das empresas para demonstrar a adequação. Mas antes de mais nada, eu peço seu prestígio, eu peço que você me ajude se inscrevendo no canal, assim você colabora para que eu possa continuar publicando vídeos gratuitamente e que nós continuemos esse diálogo aí com vídeos sempre orientados à sua percepção, ao que você acha interessante. Esse é um dos vídeos, aliás, que muitos aqui dos nossos inscritos questionaram, pediram, e nesse momento eu encontrei um tempinho e vou falar as minhas impressões, o que eu penso em relação a mercado, negócios, oportunidades para esse momento em que as empresas estão buscando a sua adequação, algumas mais atentas, outras não, em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, advirto já, isso nunca é um monólogo, nós respeitamos sempre o bom debate, nós respeitamos sempre as opiniões, e as suas opiniões fazem parte de toda essa contribuição nossa, que é justamente difundir conhecimento de forma gratuita, para que mais pessoas tenham essa consciência, para que nós possamos ter mais profissionais pensando o tema e, consequentemente, uma maior maturidade em relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Eu preparei uma lista aqui de 7 pontos, de 7 áreas que eu vejo com muita ênfase, de forma muito promissora, de forma muito bem-vinda, sobretudo nesse momento em que nós estamos na iminência da permissão, ou seja, do período em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começará ou poderá começar a aplicar as sanções que já estão previstas lá no artigo 52 da Lei 13.709 de 2018. Vou fazer uma introdução breve. Basicamente, a LGPD ela entra em vigor no país em setembro agora de 2020, né, depois de uma série aí de prorrogações. A lei efetivamente está em vigor, ou seja, ninguém pode escusar-se da aplicação da norma. Se você é um agente de tratamento de dados ou se em algum processo na sua empresa existe um ciclo de vida envolvendo dados pessoais, aqueles dados que identificam diretamente ou podem conduzir à identificação de uma pessoa natural, você deve sim observar a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei ela nivela o país, ela coloca o Brasil no rol de países do mundo que se preocupam com a privacidade, com a proteção de dados, que estabeleceram regulamentos internos tratando da proteção de dados pessoais. E quando eu trato de regulamentos internos, eu falo justamente de estabelecer regras gerais, estabelecer princípios, ou seja, fundamentos de toda a atividade envolvendo o tratamento de dados pessoais, estabelecer premissas de tratamento, ou seja, hipóteses legais em que eu, como agente de tratamento, estou habilitado a tratar esse dado pessoal, estabelecer direitos dos titulares de dados. Nós temos lá um rol de direitos, não é escopo aqui desse vídeo tratar dos direitos dos titulares, mas nós temos um rol de direitos no artigo 18 da norma, e estabelecer também deveres para os agentes de tratamento, ou seja, imposições para que os agentes de tratamento possam cumprir a norma e, cumprindo a norma, assegurar os direitos dos titulares de dados pessoais. Então nós temos uma lei que diz o que deve ser feito e como deve ser feito. Como nós estamos tratando de uma legislação, existe aí uma série de subjetivismos e, logicamente, algumas boas práticas, observando-se o cenário internacional, observando-se a atuação de autoridades de controle que há mais tempo atuam na área, logo nós podemos extrair aí uma série de informações, observando estudos de grupos reconhecidos, renomados de privacidade e proteção de dados. O fato é que as empresas precisam se adequar, ou seja, as empresas, sejam órgãos públicos, empresas ou até mesmo pessoas que tratam dados pessoais com fins efetivamente comerciais, elas precisam se adequar à norma. A norma ela vai impactar, sem dúvida alguma, uma série de áreas. Então, nós temos a norma impactando nas atividades de compras, nas atividades de recursos humanos, nas atividades de marketing. A gente tem um treinamento focado para atividades de marketing comercial, logística. Inúmeras áreas nas empresas serão impactadas com a LGPD. Ou seja, nós precisaremos atualizar esses processos para que esses processos considerem DP,
dados pessoais e que esses processos tenham uma visão de privacidade por design, ou seja, que esses processos considerem elementos e ações, boas práticas de privacidade quando forem desempenhados, e a empresa precisa desses processos, mas eles serão revistos. Mas, além dessa mudança estrutural que a Lei Geral de Proteção de Dados fará em diversas áreas, e aqui eu só exemplifiquei uma, nós temos algo a mais, nós temos algumas áreas que vão crescer, profissões, carreiras, áreas que estão em alta, sobretudo por conta desse cenário regulatório e a necessidade de adequação. O rol que eu vou trazer aqui é um rol que eu entendo muito válido, é um rol meramente exemplificativo, você pode também consignar aqui o que você pensa para esse cenário, mas são áreas que algumas já existiam e que agora são estendidas, têm um novo olhar, são revisitadas, vão precisar melhorar os seus processos para que possam demonstrar que adotam controles que permitem e assegurar que estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E outras áreas, logicamente, são estabelecidas pela legislação, novas figuras estabelecidas pela legislação, e eu vou trazer aqui as áreas rentáveis nesse sentido. Primeira área que eu acho fundamental, e acredito que todos têm acompanhado esse movimento, é o surgimento do consultor de implementação. As consultorias de implementação, ou seja, as consultorias de conformidade, são pessoas jurídicas ou pessoas físicas que, conhecedoras da legislação de proteção de dados, conhecedoras das capacidades técnicas também relativas, com uma capacidade de dialogar com outras áreas da empresa, possuem o expertise necessário para conduzir uma empresa que nesse momento pode não estar preocupada com a LGPD, mas conduzir essa empresa de uma baixa maturidade a uma alta maturidade, ou seja, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É importante destacar que existe um processo para fazer com que as empresas se adaptem à Lei Geral de Proteção de Dados. É logicamente que nós temos derivações e interpretações, mas esse profissional ele é responsável por implementar uma governança de proteção de dados, um sistema de gestão de proteção de dados. Esse profissional, essa empresa, ou seja, o consultor de adequação às empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, não necessariamente precisa ser o DPO, encarregado de proteção de dados, que nós falaremos adiante, mas normalmente trabalhará junto com o DPO ou pode também ser esse profissional, ou seja, o próprio profissional DPO, atuando nessa fase, nesse esforço inicial de caminhar para a adequação. Então nós temos fases de um processo de implementação de adequação, desde a fase de preparação, né? Aquela fase inicial, onde eu vou compreender os processos da empresa, os ciclos de vida, vou fazer um mapeamento de dados, dali eu já extraio gaps, ou seja, dali eu já tenho vulnerabilidades, faço um gap analysis, ali eu já tenho o cenário, o diagnóstico atual da empresa, os seus processos e os riscos, os impactos que ela pode ter por tratar dado dessa forma, até a fase de organização, onde eu planejo um plano, né? Eu crio um programa de ação à proteção de dados, planejo quais serão as medidas que eu vou implementar, planejo quais serão os controles que eu vou implementar, quais as medidas organizativas, passando pela fase de implementação, onde efetivamente nós vamos implementar aquilo que foi planejado. Então a implementação ela envolve uma série de itens, desde medidas técnicas, administrativas, como por exemplo criptografia, nós estamos falando de minimização, pseudonimização, estou trabalhando aqui também com outras medidas como controle de acesso, dentre outras medidas que envolvem criação de políticas, estabelecimento de políticas, chegando à fase de governança, né? Ou seja, no momento em que eu estou ali já preparado para receber as reclamações, os requerimentos dos titulares, no momento em que eu já sei lidar ali com incidentes de segurança da informação que envolvam dados pessoais, no momento em que o DPO já está constituído, né, já está operando, já está funcionando, ou seja, zelando pelo programa de proteção de dados, ao mesmo tempo interfaceando, né, ou seja, fazendo a interface, a relação entre titulares, autoridades e a empresa, até a fase 5, a fase de auditoria, de melhoria, onde eu vou revisitar esses controles, essas medidas que eu tomei e verificar se elas estão efetivas. Lembrando que conformidade com LGPD, isso é um organismo vivo, né? A consultoria e implementação, ela se encerra, mas a empresa deve ter estrutura, espera-se de uma consultoria que ela deixe as estruturas, os processos, os fluxos
e as competências necessárias para que a empresa continue mantendo esse organismo vivo. A empresa vai continuar alimentando seu mapeamento de dados, seu registro de operação de tratamento de dados, vai continuar registrando as reclamações dos titulares, os incidentes de segurança, razão pela qual a consultoria e implementação hoje ela vem crescendo. As empresas precisam de apoio para que elas possam se colocar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E uma orientação que eu dou para você é muito interessante, muito válido nesse universo de consultores que nós temos visto surgir nesse momento, que você se especialize. Nichos podem ser interessantes. Nós temos um nicho muito forte aqui no varejo, você pode ter um nicho na saúde, você pode ter um nicho especificamente no setor de RH, no setor de seguros, porque nós sabemos cada característica muda muito de nicho para nicho. Nós sabemos que não é simplesmente uma receita de bolo a adequação de LGPD, mas de acordo com o nicho eu tenho ciclos diferentes, processos diferentes, inteligência artificial maior ou maior, dados sensíveis mais tratados ou não, e todo esse contexto ele interfere numa adequação. Então considere essa primeira área, que é a área de implementação, consultor de implementação LGPD, e se possível se especialize em um segmento. Em um cenário de generalistas, aqueles que se especializam em segmento, eles conseguem sim ser lembrados com mais facilidade, desde que, lógico, cumpram essa auditoria de forma adequada, deixem a empresa preparada para a LGPD e principalmente com as estruturas para que ela possa dar sequência nesse organismo vivo que é um sistema de gestão de proteção de dados. Então, primeira profissão, primeira área, consultor de implementação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Segunda área que cresce, que é expandida, é o profissional de segurança da informação aplicada a dados, ou o profissional de segurança de dados. Nós sabemos que a segurança da informação sempre esteve em alta. Você pode acompanhar os crescimentos, as áreas rentáveis na área de tecnologia da informação, e há uns bons anos, a segurança da informação, aquela área que está relacionada à tríade da segurança, aquela área que está relacionada aos atributos da segurança da informação, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade da informação. Estes profissionais que atuam na área de segurança, quer na área mais de gestão, quer mais na área técnica, na área de teste de intrusão, quer mais na área operacional, são profissionais que estão em alta. Ocorre que com a LGPD, a segurança da informação, que protege os atributos da informação, ela ganha uma nuance, ela ganha uma especialização, ela ganha uma ótica. Se preocupa agora com a segurança dos dados pessoais. Então, no contexto da segurança da informação, que já é uma área promissora, uma área em alta, agora eu tenho um contexto mais específico, que é uma revisitação dos institutos de segurança da informação com o olhar para os dados pessoais. Eu não preciso nem dizer que a segurança da informação ela é enaltecida a um princípio. Nós temos um princípio que enaltece a segurança da informação como essencial na Lei Geral de Proteção de Dados. E mais que isso, nós fomos lá na legislação, nós vamos verificar que a lei classifica que o tratamento irregular de dados não é só aquele que descumpre a lei, mas aquele que não oferece a segurança que o titular esperava obter, considerando os meios técnicos disponíveis à época. Ou seja, nós temos esse profissional mais valorizado do que nunca, porque nós precisaremos atualizar vários sistemas de segurança da informação corporativa para que contemplem e considerem dados pessoais. Quer um exemplo? Dou um exemplo simples para vocês. A resposta a incidentes. Não é de hoje que nós temos e podemos ter na empresa um time de resposta a incidentes, ou seja, preparado para reagir às questões, aos incidentes envolvendo segurança da informação, ok? As ameaças. Mas agora nós temos procedimentos específicos que precisam estar claros, definidos para responder a esse incidente quando eu estou tratando de incidentes que envolvem dados pessoais. Então nós temos diretrizes aqui que são aplicáveis especificamente para a área de segurança da informação. Então a área da segurança da informação é uma área que vai crescer com esse ambiente regulatório envolvendo proteção de dados, e a minha orientação para você é que busque conhecimento. Você que é profissional de segurança da informação, busque conhecimento na área de proteção de dados. Para você hoje ter uma certificação de PO hoje, ou seja, da Exim, você precisa ter uma certificação
de fundamentos de segurança da informação, porque está imbricado, está intimamente relacionado. Eu trago aqui para vocês algumas diretrizes adicionais. A ISO 27002, que trazia lá os diretrizes de segurança da informação, ela é atualizada com a ISO 27701, que cria um sistema de gestão da privacidade da informação, e eu trago alguns exemplos para vocês aqui, como por exemplo a indispensabilidade agora de que os logins que envolvam dados pessoais, os logs, os registros que envolvam dados pessoais, que eles passem a considerar esse aspecto e que medidas de segurança sejam aplicadas a esses logs. Veja, a área de segurança da informação importantíssima aqui. E, sobretudo, nós temos agora diretrizes adicionais também no processo de resposta a incidentes. Eu trago para vocês aqui algumas diretrizes adicionais em que as regras de segurança, as melhores práticas de segurança são atualizadas para considerar dados pessoais. Um incidente que envolva dados pessoais agora ele deve desencadear uma análise crítica da organização como parte do seu processo de gestão de incidentes para verificar se essa violação envolvendo o dado pessoal requer ou não uma resposta adequada. Então existem uma série de mudanças em que a segurança da informação se demonstra indispensável e, por que não dizer indispensável, o seu profissional, o profissional de segurança da informação. Nós temos também outras diretrizes que são adicionadas agora envolvendo a ISO 27701, que cria o sistema de gestão de proteção de dados. Uma diretriz que é muito interessante que eu trago para vocês é a 6.1521, que estabelece que quando uma organização trate dados pessoais e ela não possa abrir para que o próprio cliente faça a auditoria da segurança desses dados pessoais para verificar se realmente os dados pessoais estão sendo tratados de modo seguro, ela deve buscar evidências independentes de que ela trata os dados com segurança. E isso envolve necessariamente a contratação de consultorias de segurança da informação, para fazer avaliações, para fazer testes. Vejam aí você profissional ou você empresa de segurança da informação, a conexão que você tem hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados. E mais que isso, né, quando eu falo de análise técnica de compliance, a própria ISO 27701, ela traz agora a boa prática para que as empresas realizem periodicamente testes nos seus sistemas que fazem tratamento de dados pessoais. Como, por exemplo, um pen test, um teste de vulnerabilidade ou um teste de reversão de anonimização. Pessoal, quem vai fazer isso? Profissionais e empresas de segurança da informação, que têm a capacidade de hoje de gerenciar a resposta a incidentes, incorporando os procedimentos de proteção de dados, que têm a capacidade de auditar a segurança de uma empresa de forma independente, que tem a capacidade de gerar login das atividades e garantir a segurança desses logs, que tem a capacidade, por exemplo, de testar a anonimização aplicável na empresa para verificar se realmente ela é segura, se realmente anonimiza ou se na verdade era uma pseudonimização. O profissional de segurança da informação encontra, com o advento da LGPD, uma série de oportunidades nesse mercado, ok? Terceira profissão, terceira área que vai estar em alta com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero trazer aqui essa área, que é uma área que eu vejo porque atuo nessa área e tem crescido muito as demandas e litígios envolvendo dados pessoais, que é a área de perícia técnica ou assistência técnica em questões envolvendo dados pessoais em geral. Imagine que a legislação traz uma série de obrigações aos agentes de tratamento. E esses agentes de tratamento, eles podem ser responsabilizados se descumprirem a legislação. Por outro lado, nem sempre eles serão realizados. E muitas vezes a eles serão imputadas situações que eles não fizeram. Imagine, por exemplo, um agente de tratamento que recebe uma notificação de que faz um tratamento irregular. E esse agente de tratamento simplesmente autodeclara, sem evidências, de que ele não faz esse tratamento irregular. Como essa situação será resolvida? Essa situação pode ser resolvida pela perícia. O profissional de perícia em dados, de assistência técnica em dados, independente ou interno na empresa, ele será cada vez mais fundamental.
Em quais situações? Uma situação é essa, alguém que alega um tratamento de dados que você não fez e você precisa provar tecnicamente. Alguém que alega, por exemplo, que não deu consentimento ou deu consentimento, e nós estamos falando de telas sistêmicas, consentimentos eletrônicos, né? Ou seja, abordagens dinâmicas, e você precisa demonstrar esse registro por meio de uma perícia independente que demonstre esse consentimento. E outras situações previstas em lei. Nós sabemos que os agentes de tratamento que causarem danos no trabalho, ou seja, executando tratamento de dados pessoais, eles podem vir a ser responsabilizados e eles não serão responsabilizados se eles provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais. Pessoal, está lá no artigo 43 da LGPD, que embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais, não houve violação aos dados, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados. Ou seja, quem vai demonstrar isso numa questão técnica? O titular de dados busca uma reparação, uma associação busca uma reparação de um agente de tratamento falando que ele fez um tratamento que causou dano. E ele diz que esse tratamento que foi feito, o dano se deu exclusivamente por culpa desse titular. Quem vai dirimir essa questão técnica? Quem deu causa a esse dano no tratamento de dados pessoais? Um perito será chamado para dirimir essa questão, caso ela seja judicial. Caso exista um processo administrativo, que vai ser boa prática que as empresas, os agentes de tratamento, estejam assessorados por assistentes técnicos para que possam analisar as evidências e tecnicamente demonstrar, por exemplo, que não houve o vazamento de dados, que aquele vazamento que está sendo alegado, aqueles dados não saíram da base da empresa, ou que embora a empresa tenha tratado o dado, ela não deu causa a esse dano, foi o próprio titular que negligenciou, permitindo então que alguém utilizasse indevidamente os seus dados e as suas informações. A perícia digital, que já está em alta, ela também é uma área que é aquecida, assim como a segurança da informação enaltecida, tem outras frentes adicionais com a área de proteção de dados. Isso é muito importante. Um exemplo muito comum que nós recebemos aqui em nomeações são situações envolvendo segurança. Alguém que tem um sistema invadido e processa a empresa do sistema dizendo que o sistema era inseguro. A empresa, por sua vez, demonstra que adotou melhores práticas de segurança disponíveis, que não era obrigada a adotar uma segurança muito elevada, mas adota a segurança disponível. Então, um juiz nomeia o perito para que ele avalie aquele sistema e identifique se a segurança da informação desenvolvida pela empresa ela está de acordo com as práticas atuais ou não. É uma segurança ultrapassada. Poderia ter implementado um duplo fator, poderia ter implementado algo a mais ou não. Isso é suficiente realmente para a segurança ou se houve efetivamente, a despeito de toda a segurança, uma negligência do próprio titular. A perícia vai crescer com a área de proteção de dados. Então, assim como a perícia informática hoje se especializa, eu tenho peritos em banco de dados, eu tenho peritos em redes, perito em mobile, pense na perícia em dados, porque é uma área que vai crescer cada vez mais, porque as empresas titulares de ambos os lados vão precisar muitas vezes demonstrar tecnicamente aquilo que nós sabemos é só declarado. E as declarações não são suficientes muitas vezes para comprovar o que aconteceu naquele caso concreto envolvendo dados pessoais. Ok? Quarta área que vai crescer muito com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, tem crescido lá fora, aqui também começou-se um movimento, é a área de implementador e auditor da ISO 27701. Milagre, você falou já da ISO 27701, mas você não tinha conceituado ela. Realmente, eu conceituo agora. A ISO 27701 é uma norma que estabelece um sistema de gestão da privacidade da informação. Ela foi editada lá fora, no Brasil foi editada em dezembro de 2019 e é uma norma que traz requisitos adicionais para a ISO 27001, diretrizes adicionais para a ISO 27002 e requisitos e diretrizes específicas para controladores e operadores de dados. Em síntese, resumindo, é uma norma que expande as normas que já são estabelecidas, sistema de gestão da segurança da informação, e ampliam essas normas com atualizações e diretrizes adicionais que considerem dados pessoais. Então, se a empresa hoje já é certificada ISO 27001, por exemplo, família 27001, ela vai fazer uma extensão para a ISO 27701. Se uma empresa não tem nenhuma certificação, ela vai buscar então a certificação ISO 27701,
que vai considerar todos os controles, né, os controles necessários, os requisitos e as diretrizes da ISO 27001 e 27002, ok? Então a ISO 27701 ela vem sendo considerada um como fazer, né? Ou seja, a lei diz o que eu preciso ter, a lei diz o que eu devo ter para estar em conformidade com a norma, mas nós não tínhamos critérios objetivos, claros, para demonstrar que uma empresa está em conformidade com a norma. E isso gera uma série de interpretações. A norma ela traz o quê? O que fazer. Significa dizer que se você atender os controles, não há necessidade de todos os controles. Hoje, em média, 20%, 30% dos controles são aplicáveis, já são aplicáveis. Outros controles são aplicáveis em determinados segmentos, outros não. Você não precisa cumprir todos os controles, mas a norma diz que se você demonstrar o atendimento a esses requisitos, a esses diretrizes, você, via reflexo, irá atender boa parte do disposto na legislação. Então, a lei diz o que fazer, mas como? Eu posso me amparar numa norma internacional, na ISO 27701, que estabelece um sistema de gestão de privacidade da informação. As empresas vão precisar de profissionais que façam essa implantação, ajudando as empresas a manterem-se em conformidade não só com as melhores práticas, mas que, em se mantendo a conformidade com as melhores práticas, atendam os requisitos legais. Surge o implementador ISO 27701, um profissional que conhece a norma e vai conduzir a empresa em todas as suas etapas para que ela selecione os controles adequados, implemente, documente as medidas técnicas e organizativas e assim possa demonstrar que atendeu boa parte dos requisitos da LGPD. Não de forma subjetiva, não em formato de autodeclaração, eu estou em conformidade, mas amparada em uma norma, uma boa prática internacional, que vem sendo vista, não há necessidade, deixo bem claro aqui já, que não há necessidade de ser essa boa prática, mas ela vem sendo considerada uma boa prática muito válida. A própria ABNT aqui já fez, inclusive, aqui um evento de lançamento e já está preparando para as auditorias. Então, uma área que cresce não é só a implementação, mas a auditoria independente. Você pode também especializar o seu negócio, a sua empresa, ou o seu currículo para não só conduzir as empresas para a implementação da ISO 27701, mas também para conduzir as auditorias independentes. Auditorias que reflitam muito o que os auditores oficiais da ABNT vão exigir e assim você prepara a empresa para que ela seja certificada ISO 27701. Critério objetivo, práticas claras, transparentes, que vão sim habilitar a empresa, adotados os controles adequados, a dizer que sim, atende boa parte, ou se não, grande parte dos requisitos previstos na LGPD. Considere então também atuar na área de implementador e auditor ISO 27701. Quinta área que eu acredito que vai crescer muito, aliás já tem crescido, são os advogados especialistas em dados. É importante deixar claro aqui, os advogados especialistas em dados não necessariamente precisam ser os DPOs, ok? Nós vamos enfrentar já essa questão que é uma das áreas que cresce. Mas os advogados especialistas em dados são profissionais do direito que atuam em todas as dimensões jurídicas de um processo de adequação e em um sistema de governança de proteção de dados. E existem uma série de questões e de pontos que precisam ser enfrentados para adequação, onde a questão é jurídica. Então esse profissional ele atua em diversas fases, desde o início, né, desde a fase inicial, envolvendo ali a nomeação do Comitê de Proteção de Dados. É muito importante que eu tenha alguém do jurídico integrando o Comitê de Proteção de Dados, mas ele vai atuar também nas questões envolvendo as revisões das políticas, política de privacidade, política de proteção de dados destinado ao público interno. Ele vai atuar também nos Data Processing Agreements, nos acordos de processamento de dados. É muito importante trazer isso. A ISO 27701 estabelece a necessidade de uma contratação entre controladores ou entre controladores e operadores que estabeleçam as responsabilidades, permitindo-se inclusive auditorias ou comprovações de que esses agentes que fazem parte de um ciclo de vida de dados, que eles atendem à legislação. O advogado ele vai atuar na contratação, nos aditivos, ele vai atuar também
nas políticas, na elaboração das políticas, ele vai atuar na resposta jurídica às demandas dos titulares de dados, a ajudar, por exemplo, um DPO, caso ele não seja um DPO, a compreender se aqui é o caso de atendimento a uma solicitação de um titular ou não, porque ele está ressalvado por uma hipótese legal, a interfacear, ajudar o DPO a interfacear esse contexto envolvendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso de forma consultiva. Sem contar, logicamente, o crescente número de demandas que nós teremos judiciais envolvendo dados pessoais. Então, sem dúvida alguma, um profissional do direito que se especialize em proteção de dados, que busque aí não se contente com a lei, mas busque entender o trabalho de um DPO, busque entender o conhecimento técnico, busque entender a questão de segurança da informação, de compliance, de processos, de mapeamento, sem dúvida alguma será um profissional muito válido e muito demandado pelas empresas, porque nós teremos de ambos os lados a representação necessária de titulares em face de uma série de demandas que vão acontecer envolvendo de dados pessoais e, por outro lado, a necessidade da empresa ser bem representada, quer em face a uma autoridade em controle, quer em face a um processo judicial envolvendo dados pessoais, vazamento de dados. A orientação jurídica é muito válida, sobretudo nessa questão envolvendo dados pessoais. O consultivo, a questão das dúvidas que surgem em relação a contratos, a reclamações, a requerimentos, a possibilidades de tratamento que possam violar a legislação e também, logicamente, a defesa dos interesses dos agentes de tratamento e dos titulares quando a questão se judicializar. Então, fundamental, o advogado de proteção de dados é uma das áreas que vai crescer muito no direito. Eu tenho um artigo de 10 segmentos promissores para advogados, eu vou deixar em algum local aqui na descrição esse artigo para que vocês possam acompanhar também, que eu acredito que é muito válido, porque ele traz 10 insights de atuação para quem é advogado na área de proteção de dados. Sexta área que vai crescer muito, uma área muito rentável em relação a esse contexto envolvendo proteção de dados. Bom, como eu disse a vocês, a adequação à proteção de dados não é uma receita de bolo, né? Não existe uma dica mágica. Nós temos aí uma série de ações que nós temos que tomar de forma sucessiva, ordenada, desde a preparação, organização, implementação, governança, avaliação e melhoria. E nessas macrofases, inúmeras ações que eu tenho que fazer documentações disso, né? Ou seja, desde o momento em que eu constituí, estabeleci um programa de privacidade e proteção de dados, estabeleci um plano de ação, registrei qual vai ser a minha forma de treinamento, registrei quais são os controles, fiz mapeamento de dados. Eu tenho também que registrar o consentimento dos titulares, as operações de tratamento. Eu tenho que registrar também especificamente as requisições que os titulares fizerem em relação aos seus dados pessoais. Eu tenho que registrar os incidentes envolvendo os dados pessoais. Eu preciso muitas vezes fazer um relatório de impacto à proteção de dados, não é? Quando esse tratamento possa impactar em direitos e liberdades ou quando for tratado com base no legítimo interesse. São uma série de ações e medidas que eu tenho que tomar que muitas vezes precisam ficar documentadas. E é lógico que se eu tivesse informática, se eu tivesse softwares, sistemas de gestão de proteção de dados que automatizam ou que armazenam ou que facilitam todas essas análises que eu vou ter que fazer para manter o meu sistema de gestão e proteção de dados vivo, sem dúvida que isso é muito bem-vindo. É aí que surgem as Privacy Techs, ou seja, os sistemas, os softwares, as iniciativas e as ações digitais para apoiar empresas e negócios no processo de adequação e na governança envolvendo proteção de dados. Nós temos inúmeros negócios surgindo, né? Desde sistemas de gestão do consentimento, sistemas para que você faça online o mapeamento de dados e mantenha ele vivo, sistemas de portal do titular ou sistemas de requerimento com processos definidos para cada requerimento do titular, escalonado para cada pessoa que é responsável, sistemas de login das atividades, sistemas que varrem a sua rede e identificam das fontes de dados onde existe dado pessoal. Inúmeras ações estão sendo criadas, mas a boa notícia é que existe muito para ser feito nessa área. O que nós percebemos são muitos softwares de gestão de serviço, gestão de segurança da informação, gestão da conformidade, da continuidade que acabam sendo adaptados, mas ainda existe muito mercado para essa área. Uma dica: softwares que empoderem o titular dos dados, softwares que padronizem
determinada informação ou registro, como por exemplo registro de compartilhamento de dados. Estes softwares, essas iniciativas, essas startups, elas tendem, sem dúvida alguma, a ter muito sucesso nessa área em que nós, nesse momento, né, nesse ambiente em que proteção de dados importa cada vez mais, sobretudo no país agora com a edição da Lei Geral de Proteção de Dados. Então considere, se você é da área técnica, tem conhecimento na área de proteção de dados, soluções em software orientadas a problemas, como eu disse, que possam facilitar não só o processo de adequação, mas a manutenção de um sistema de gestão ou governança à proteção de dados. Essa é uma área que vai crescer muito. Sexta área, as privacy techs e as iniciativas e softwares que auxiliem no processo de adequação. E sétima e última área, não poderia deixar de falar, ao final dessa área que tem crescido bastante, acredito que essa é uma área que todos já ouviram falar, que é justamente o DPO, o Data Protection Officer, o encarregado de proteção de dados. Ao contrário das outras áreas que nós trouxemos aqui, que são áreas que são expandidas, já tem sua relevância, mas que são expandidas, têm novos focos, podem atuar agora num segmento maior, podem expandir, gerando novos negócios. O encarregado de proteção de dados é uma exigência legal. Está previsto no artigo 42 da LGPD, com a ressalva de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá, a qualquer momento, regulamentar hipóteses de dispensa do DPO. DPO é um profissional articulado, um profissional que tem múltiplos conhecimentos. Eu acredito que é um consenso entre os especialistas que ele deve ter conhecimento em todas as áreas anteriores que nós citamos aqui, segurança da informação, compliance, área técnica, área jurídica, muito importante, com capacidade de entender as especificidades dessas áreas, dialogar com essas áreas, e ele é peça fundamental nas empresas. Ele precisa ser designado na empresa, ele é independente, ele toma decisões, ele pode se opor a um tratamento, a despeito da presidência, por exemplo, querer realizar esse tipo de tratamento, sem que medidas sejam adotadas. Esse profissional ele é responsável não só por zelar por todos os aspectos do programa de proteção de dados, orientar funcionários, colaboradores, manter o sistema de gestão de proteção de dados, logicamente auxiliado, suportado pelo Comitê de Proteção de Dados, mas principalmente por gerenciar, aceitar as reclamações dos titulares, adotar providências, responder, ser transparente, muitas vezes negando as solicitações titulares, mas sendo transparente na fundamentação legal, por isso mesmo assistido por um jurídico ou com conhecimento jurídico e principalmente por interfacear também a empresa e as autoridades de controle no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Peça-chave, figura fundamental, um profissional que, diga-se de passagem, a lei não exige qualquer certificação, a lei não exige qualquer prova, qualquer certificado, a lei não direciona para nenhum conhecimento específico, ou seja, tem que ser da área técnica, tem que ser da área jurídica, a lei exige simplesmente, dispõe sobre as atribuições do DPO e a boa prática recomenda que ele tenha essas formações. Nós temos algumas certificações que são conhecidas internacionalmente, temos certificações locais, temos outras certificações, mas o mais importante é considerar conhecimento empírico, ou seja, prático, dia a dia. Buscar, sim, se especializar em outras áreas, mas ter especificamente esse conhecimento. Nós não precisamos colocar aqui, né, o número de DPOs que serão necessários no Brasil ou no mundo, isso você consegue identificar, mas sem dúvida é uma carreira crescente, uma área crescente. Esse profissional, a boa prática é que ele não acumule, né, atividades dentro da empresa, ou seja, ele tem especificamente essa função justamente para que ele não se contamine, para que ele tenha independência. E um grande diferencial, algo importante, nada impede do DPO ser um terceirizado, uma pessoa jurídica. Então, se a empresa não preparou, se o consultor de implementação lá em cima não preparou esse profissional, ou a empresa quer dividir responsabilidades, ou não se sente segura para um profissional interno nesse momento, nada impede dela contratar uma empresa, um DPO externo, uma empresa que oferece aí os serviços de DPO e todas as suas atribuições. Ou seja, um vasto campo de trabalho não apenas para profissionais internos que serão demandados como seletistas, como profissionais contratados, mas para as empresas externas que atuem, que ofereçam esses serviços com base em experiência, ou seja, com base em todo esse conhecimento que nós reputamos necessário. Lembrando que não existe nenhuma exigência legal até o momento, nenhum padrão de certificação para que
as pessoas atuem com o DPO. Podendo ser alguém da área técnica, podendo ser alguém da área jurídica, alguém de processos, alguém de compliance, mas é lógico, desejável. Busque conhecimento em todas as áreas. Ok, pessoal, então com base nisso eu finalizo aqui as 7 áreas que eu acredito são muito válidas, algumas evidentes, como o próprio DPO, outras que eu trago para vocês aqui que são expandidas, que têm novas óticas e que você pode, a partir de agora, do seu currículo, se especializar ainda mais, buscar ainda mais essa capacitação e aproveitar inúmeras oportunidades. Ou seja, você precisa conhecer agora como começar, quais as certificações complementares, como estruturar, como cobrar isso, como me posicionar no mercado, e isso deve ser feito imediatamente. Ou seja, se você atua ou tem interesse em atuar em alguma dessas áreas, é muito importante então que você comece a buscar essa formação, que você comece a entender o que o mercado está buscando, porque sem dúvidas nós teremos muitas vagas aplicadas para essas áreas. Quer você que já atua na empresa em uma área crítica que aqui citei e que pode ser estendida, quer você que quer se colocar no mercado ou desenvolver a sua consultoria. E é lógico que essa lista é a minha lista, é uma lista que eu imagino, que eu penso que vai ser muito útil, uma lista de profissões que vão crescer bastante. Tenho investido nessas áreas, especificamente em algumas, mas é lógico que elas não se exaurem aqui. Então eu quero ouvir a sua opinião. 2 aspectos eu quero ouvir de você. Qual é a formação que você entende necessária para ser um profissional de dados, um profissional de privacidade de dados, um DPO, por exemplo, ou para atuar num jurídico envolvendo proteção de dados. Você acha que eu preciso ter uma formação técnica, jurídica? Eu queria ouvir você aqui em comentários, sua opinião é muito importante, eu aprendo bastante em relação a isso. Mas principalmente eu queria entender se você vê um outro negócio, você consegue visualizar uma outra área crescente, um outro negócio, uma outra oportunidade, o que você enxerga desse mercado que vem surgindo e que vem constantemente sendo demandado para que as empresas efetivamente cumpram as determinações da legislação. Deixe seu comentário, é muito válido, eu leio todos os comentários, deixe aqui as suas considerações e compartilhe esse conteúdo, é conteúdo gratuito, a ideia é justamente a gente disseminar conhecimento, aprendo muito também quando eu preparo os vídeos e aprendo muito com as suas considerações e isso faz com que todos nós aprimoremos conhecimento, aumentemos a consciência em privacidade e proteção de dados e, consequentemente, nós estamos trabalhando para que mais e mais empresas e agentes de tratamento aumentem a sua consciência e se adequem de forma correta à Lei Geral de Proteção de Dados. Você quer uma vaga dessa? Então esse é o momento de pensar nessas áreas e de direcionar os seus esforços, o seu currículo, a sua capacitação, os seus estudos para a formação complementar que você necessita para atuar com propriedade. Obrigado a todos, aguardo seu comentário e até o próximo vídeo.